Então, Carla, obrigada pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui. E hoje a gente vai falar no caso da Kathleen, que era uma menina de 15 anos, cheia de sonhos, cheia de objetivos. A mãe disse que ela queria muito ser advogada, que ela queria trabalhar na área criminal, ela falava muito nisso. Infelizmente, agora no começo de maio, ela acaba recebendo um disparo do Bruno, que era o namorado dela, um médico de 29 anos. Estavam os três, ele, a Kathleen e a mãe dele, no carro, tinham saído, tinham bebido, estavam muito alegres, estavam comemorando. Enquanto eles cantavam, ele brincava com uma arma dentro do carro. Segundo ele acreditaria que a arma estava sem munição, porque ele já teria efetuado alguns disparos brincando uns dias antes e acreditaria que não teria mais balas. Só que, infelizmente, tinha. Ele não teve a preocupação de verificar se a arma estava municiada ou não e acaba efetuando esse disparo que atinge a Kathleen. Ele leva ela para o hospital. Os enfermeiros relatam que ele estava desesperado, ele chorava muito, ele estava muito alterado. Lembrando que ele tinha bebido muito, ele dizia que precisavam salvar a namorada dele, que ele não conseguiria viver sem ela. Ele parecia genuinamente desesperado, mas depois disso ele acaba se evadindo. Ele vai ser preso só no Pará depois, quando ele se entrega na base aérea em Caximbó. Então são 2 dias até que ele se entregue e seja efetivamente detido. A versão dele, a versão da defesa dele, é que foi um acidente, que a arma disparou, que ele não sabia que estava municiada, mas a família não comprou muito essa ideia, porque algumas pessoas argumentam que o ângulo de entrada do projétil não seria condizente com esse acidente, que se eles estivessem realmente brincando, não teria como a bala ter pego quase na nuca, que é o que algumas versões alegam. Então, infelizmente, sendo um acidente ou não, uma menina de 15 anos que perde a vida, infelizmente pelas mãos do namorado, que era alguém que ela estava, a princípio, há 5, 6 meses, as fontes divergem, mas agora é aguardar como esse caso vai se desenrolar. E aí ele ainda vai essa alegação é outra coisa que me deixa muito, assim, assustada. "Não, foi tudo sem querer, eu estava brincando". Bom, espera um pouquinho. Não, 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 não. Brincadeira você brinca, sei lá, com carrinho, com a boneca, não é, com um joguinho de blocos, Ah, mas não com uma arma, que a gente sabe que é um instrumento que mata, é um objeto que vai matar pessoas. Ah, enfim, para que você tem uma arma? Qual é a função de uma arma? Não é para brincar, não é para dar sustinho, não é para fazer graça. não é para gravar vídeo. Exatamente, porque é o que ele fazia. Não, e a defesa dele alega que é muito comum que os jovens no Mato Grosso brinquem com as armas. O Uhum. fato de ser muito comum que brinquem com armas não minimiza a culpa dele. Significa que todo mundo que está brincando com arma está errado. Não significa que tem que ser normalizado porque todo mundo faz. Então vão ter quantas Kathleens vão ser atingidas, quantas mães agora vão precisar se reerguer, como a mãe da Kathleen agora está precisando, porque alguém achou que seria divertido entrar num carro embriagado com uma arma e começar a brincar. E a mãe dele estava atrás. Ele também deve ser responsabilizado por fornecer a bebida para ela com 15 A anos. mãe dentro do carro, não sabemos que situação é essa. Ela participou, ela viu a menina bebendo, não viu, entrou dentro do carro, estava de carona. Essas questões ainda não estão muito Não. claras. Mas a gente percebe que as pessoas estão muito acostumadas a infantilizar os homens. Quando você começa a pesquisar esse caso nos portais ou nas redes, você percebe muito nos comentários como as pessoas infantilizam o Bruno e responsabilizam a Kathleen. Porque o que que nós temos? Um homem de 29 anos que se relacionava com uma menina de 15. E o argumento das pessoas no geral é: com 15 anos você sabe muito bem o que você está fazendo. Ela escolheu se relacionar com um homem de 29 anos porque ela quis, então ela sabia o que ela estava fazendo.
tanto não sabia que ela entrou num carro embriagada com ele brincando com uma arma, mas enfim. E ao mesmo tempo, a justificativa é, nossa, mas ele só estava brincando, ele é muito jovem, ele tem o dobro da idade dela, praticamente. Sim, é um homem, né? 30 É um anos, né, homem, gente? mas não, mas as pessoas pintam, é um menino, olha só, ele é novinho, ele tem cara de menino, ele não queria acertar ela, ele estava brincando, ele é um brincalhão. Não, é um médico, é uma pessoa que tem um CRM, que pode atender pessoas, que é responsável pela vida de pessoas e deve ser responsabilizado pelo que aconteceu. E aí, Hannah, a gente ainda tem um outro dado aqui que é um tanto quanto preocupante também, que o Bruno já tinha uma medida protetiva contra ele desde 2022, ou seja, né, o que isso, inclusive, muda na forma como o judiciário vai analisar esse caso, né? A gente pode estar diante de um padrão de comportamento, porque assim, ninguém tem uma medida protetiva à toa. Com certeza. Essa medida protetiva teria sido solicitada por uma outra namorada dele, lá em 2022. A gente não teve acesso ao teor, então a gente não sabe o que realmente aconteceu, mas existe esse registro. Então o comportamento dele já não era de uma pessoa tão tranquila. A mãe da Kathleen, em algumas entrevistas, diz que ele era muito possessivo e muito ciumento, que às vezes ele acabava se excedendo por isso, pelos ciúmes, e sendo até um pouco grosseiro com a Kathleen na frente de outras pessoas, que ela achava isso muito desagradável. Então já vai meio de encontro àquela versão de que as famílias estavam muito de acordo com o relacionamento, porque a primeira versão que foi pintada era um cenário, assim, quase bucólico, né, em todas as famílias se conheciam, se davam muito bem, o relacionamento era bem aceito. Agora não, agora a mãe da Kathleen já traz essas informações, que ali às vezes ele era grosseiro, ele se excedia, que ele era muito ciumento, e essa medida protetiva que ele já tinha, vem corroborar essa possibilidade. Então talvez ele não fosse esse menino tão calminho e tão tranquilo como vem tentando pintar. É muito. Agora, Hannah, tem uma outra questão aqui que é o que todo mundo vai perguntar e vai falar, que é a diferença de idade entre eles, né? E aí eu queria muito que você falasse da questão da idade do consentimento também, porque você tem uma idade que, enfim, a menina não, por mais que ela diga eu aceito, ela não tem idade de consentimento. Quando a gente fala de uma menina de 15 anos, ela já tem idade de consentimento? Se sim, que consentimento é esse? Com 15 anos, ela já está mais ou menos apta a consentir se relacionar com a pessoa. Então, ela estando de acordo em se relacionar com ele, juridicamente não tem a implicação. O problema seria se ela tivesse menos de 14. Inclusive, estão investigando para ver quando que eles se conheceram e quando que esse relacionamento teria começado. Pela família dela, parece que seriam 5, 6 meses, mais ou menos, que eles estariam juntos. Então, ele não entraria ainda na questão do estupro de vulnerável, que é quando você se relaciona com alguém que ainda não tem os 14 anos. Entre os 14 e os 18 anos, a menor, ela é ouvida, a palavra dela é levada em consideração. Se entende que com menos de 14 não importa se ela consentiu, se ela queria, ela não tem condições de consentir nessa idade. Mas até os 18 anos completos, ela não poderia estar ingerindo nenhum tipo de bebida alcoólica, correto? Correto. Existe a previsão, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é aquele que fornecer, servir, mesmo que gratuito, então não é só o dono do bar ou a pessoa que vai ali e vende, a pessoa que fornece, que serve uma bebida alcoólica ou qualquer substância que possa levar à dependência química, essa pessoa é sim responsabilizada. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final.
E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.